O óbvio ululante recebe nesta quarta-feira o jornalista e mestre em comunicação Irlan Simões, especialista no debate acerca da mercantilização do futebol e cultura torcedora. Irlan é ainda um dos organizadores do livro Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol. Nossa conversa hoje com Irlan vai ser sobre a questão do Clube Empresa. Irlan, gostaria que você conceituasse para a gente inicialmente o que é o clube empresa, o conceito assim para quem não, nunca conheceu nem conhece esse termo nem o seu próprio conceito. É um prazer estar à sua companhia, obviamente. Valeu, obrigado. Eu digo mesmo para vocês. Inclusive, o Óbvio Lulante conheci quando teve um evento, seminário de futebol na FMG. Né? A gente usou até a estrutura da Arena no Mineirão, né? Foi excelente, né? Um dos eventos mais bacanas que eu já participei, inclusive, sobre estudo do futebol. Inclusive, fiz ótimas amizades também. Mas o time era diferente, estou vendo uns carinhas novos aqui, mas vamos que vamos. Bom, clube empresa é aquela coisa, tem vários níveis de debate sobre clube empresa, né? Tem o beabá, para começar, porque a rapaziada realmente acredita que isso é uma solução para o futebol em geral, inclusive brasileiro. E tem os níveis mais complexos, né? De como você pensar uma gestão de um clube e como as associações podem, de fato, colocar em prática forma de gestão de clubes, assim como os clubes e empresas também fazem. Então, mas vamos do beabá mesmo, né? Do começo da conversa. Provavelmente tem um pessoal que escuta que não necessariamente estão envolvidos no tema. Basicamente pensar que o futebol, em geral, né, no mundo inteiro, ele foi formado, ele foi criado, fundado por associações civis. Né? Um grupo de pessoas normais que se organizavam, criavam sociedades esportivas, né? Ou associações, ou clubes atléticos, né? Vou falar o caso aí de Minas, né? Clube esportivo, todas as associações civis em geral. Bom, pessoas comuns entre si que queriam compartilhar de espaço de prática esportiva. Isso não tinha nenhuma finalidade, né, empresarial, finalidade criativa, lucrativa, etc. Tal. Pensar uma associação civil pode ser em qualquer outro sentido, né? Uma associação de bairro, uma associação de profissionais de determinada categoria, um sindicato. Existem muitas formas de associação entre pessoas. O clube esportivo ele era uma associação entre pessoas, né? Associações civis sem fins lucrativos. E é uma denominação jurídica específica que diz basicamente que qualquer atividade que exista ali, se ela tiver algum tipo de resultado lucrativo no final, né, da sua atividade econômica, esse lucro não pode ser distribuído entre os seus envolvidos. Né? Então, se nós aqui somos 5, formamos uma associação civil sem fim lucrativo, registrarmos ela como associação civil, e aí, sei lá, o Óbvio Lulante começa a receber 1.000 patrocínios, a gente vira um grande conglomerado midiático. Enquanto associação civil, nenhum de nós aqui vai poder ganhar lucros, né, com o resultado final dessa associação. O resultado, né, o econômico sempre vai ter que ficar, né, ser reinvestido na associação e ficar sob o controle da associação. Esse é o princípio. Né? E quando o futebol vai avançando ao longo das décadas, né, já chegaram na década de 70, você já vai ter uma Copa do Mundo transmitida para todo mundo por TV, você vai ter grandes empresas querendo se utilizar, né, desse potencial midiático do futebol, então vão entrar como patrocinadores, como anunciantes, vai ter jogadores recebendo salários cada vez maiores, inclusive sendo atraídos para o mercado europeu, né? Você já tem começo aí dos primeiros casos de jogadores que são comprados por clubes europeus. Você vai ter clubes de fato movimentando muito dinheiro com estádios muito grandes, né? E a ideia dos direitos de transmissão começa a ficar mais sólida nesse período. Então, na década de 70 começa a entrar uma discussão do seguinte sentido: bom, se o futebol é uma atividade empresarial desse porte, talvez isso não caiba a uma associação civil. Logo, esses clubes devem virar empresas, porque é a única forma que eles vão ter, né, de dar conta dessa coisa chamada futebol negócio. O princípio era muito mais de controle das contas desses clubes, estavam começando a acumular dívidas, né, estavam começando a ter problemas financeiros muito grandes, a depender desses mecenas, né, desses grandes financiadores, que são esses conselheiros, os sócios, etc. Isso já acontecia naquele período. E a ideia, então, é que se virarem empresas, logo terão donos, e os donos, obviamente, vão cuidar desse negócio, vão cuidar das suas próprias empresas. Não vão mais deixar quebrar,
não vão deixar acumular dívidas, etc. E tal. E aí você tem uma sequência, né, histórica de países que vão criando novas legislações que vão obrigar que seus clubes virem empresa. Desde aqui eu já deixo esse destaque. Os clubes europeus não são empresas porque quiseram, são empresas porque foram obrigados a virar empresa. Na Itália, até 81, os clubes não eram empresa, foram obrigados a virar empresa. Na França, até 84, alguns até eram, mas a maioria foi obrigada a virar empresa. Depois vem a Espanha, em 90, né? O Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, a Bilbao até puro, né? Não é o caso. O Sevilha, o Valência, tem esse clube que a gente conhece. Fora Real Madrid, Barcelona, Bilbao e Osasuna, nenhum é também. E viraram empresa porque foram obrigados a virar empresa. Então esse é o começo de conversa. Né? Tem que colocar isso. O clube virar empresa porque foram obrigados. Com esse princípio, né? De que só com o formato de empresa eles não passariam os mesmos problemas financeiros que eles estavam passando ali nos anos 70, 80 e 90. Posso parar aqui para vocês fazerem outra pergunta, mas a questão é essa. Depois de todos virarem empresa, a conversa continua basicamente a mesma. Os clubes continuam quebrando, acumulando dívidas e tendo péssimos resultados financeiros. Irlan, em cima dessa sua última fala, eu vi uma entrevista sua recente para um canal do Vitória, acho que mais ou menos um mês que você participou desse momento, e você falava exatamente sobre o país que tecnicamente teria iniciado essa transição dos clubes empresas. Você cita, no caso, até a situação da Inglaterra e um livro do qual você indica para para que o torcedor tenha um acesso à informação sobre essa transformação do clube empresa. Agora, eu não me lembro o nome do autor em especial. Luciano Mota. Isso. Conterrâneo do óbvio volante. Luciano Mota, o mito do clube empresa. Isso, o mito do clube empresa, correto. E especificamente nesse ponto, a gente começar a entender dessa realidade que a gente começa a discutir no futebol brasileiro há algum tempo, essa discussão ela vai e vem, né, dos grandes veículos de comunicação, e agora a gente tem essa discussão mais intensa no Congresso Federal. Ano passado a gente teve a aprovação de um PL na Câmara, esse PL chegou ao Senado, e parece que vai haver uma junção entre o projeto da Câmara e um projeto anterior do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ganha um contorno um pouco mais diferente. Como que o torcedor ele poderia compreender aí de forma clara e objetiva como que seria essa mudança, né, dos clubes se tornarem aí empresas, né, a partir da realidade brasileira, né, que é uma coisa bem específica, né? Bom, só passando com essa da Inglaterra, né, que você colocou aí que existe uma certa particularidade, né, porque os clubes ingleses, na verdade, por conta de uma particularidade própria do direito inglês, isso tudo que eu expliquei como associação civil não existia lá. Né, não existia essa questão da responsabilidade, inclusive, sobre as questões financeiras que envolvem essas organizações. Então, os diretores dos clubes, eles se responsabilizavam por eventuais dívidas, né, atrasos salariais, coisas do tipo. Do ponto de vista do futebol, todos os clubes ingleses acharam melhor criar empresas exatamente para proteger, né, as finanças pessoais dos seus envolvidos. Aí, voltando à história que eu falei, de nós 5 criarmos uma associação, seria basicamente a gente criar uma sociedade limitada e falar, ó, cada um se responsabiliza pela sua parte. Né? Se o bicho pegar aqui e a gente perder dinheiro, todo mundo vai ter que se responsabilizar na mesma medida. Se ganhar também, apesar de ser raro, né? Na história do futebol é raro ganhar dinheiro, aí a gente tem que dividir direitinho aqui para cada um. Talvez eu tenha mais, o outro tenha menos, o Beatriz tenha mais do que Ives, e aí assim por diante, né? Com sociedades empresariais se formam desse jeito. Mas vamos lá, faltando a questão do Brasil, né? PL de SAP. Da SAP. A gente já está brincando que é a PL desse. Luciano Mota, inclusive, também é conterrâneo aí do Óbvio Lulante, né? Ele tem acompanhado muito essa discussão, a gente troca ideia, tem um grupo que a gente monitora essa discussão disso sempre, e já estava vendo essa leitura da nossa parte que o PL aprovado em 2020, né? O PL de 2019, na verdade, o PL de Pedro Paulo, que Rodrigo Maia estava apadrinhando, ele não seria o PL que teria a prioridade no Senado, né? Afinal, Rodrigo Pacheco, outro conterrâneo do Óbvio Lulante, né, senador aí por Minas, ele tinha aí uma adesão, ele apresentou no Senado
o PL, a lei da SAF, né, chamada lei da SAF. SAF, para quem está viajando, é a Sociedade Anônima do Futebol. Né? A ideia é criar um tipo específico, né, de sociedade anônima que seja utilizado por clubes de futebol, com regras diferentes, com tempo de adaptação diferente, enfim. O pessoal do projeto de Pedro Paulo acha que isso é desnecessário. Né? Não é necessário você criar um novo modelo societário só para clube de futebol. Podia ser uma limitada, podia ser uma SCA convencional, e isso não ia mudar grande coisa. Na verdade, eu também acredito que não. Apesar de achar que o projeto da lei da SAF ele é mais elaborado, ele é mais estudado, e ele pensa também numa transição interessante. Sou contra os dois, é evidente, não acho que é necessário criar mais nada na lei para que os clubes virem ou não virem empresa. Afinal, os clubes já podem virar empresa há muito tempo. Né? Inclusive, a Lei Pelé já trouxe esse desenho que, segundo eles, seria ideal na época e ninguém quis virar empresa. Quem virou se deu muito mal. E, na verdade, o que a gente está sentindo com a lei da SAF, se fosse lei da SAF, fosse PL como empresa, é a mesma história de sempre, né? Aproveitar um momento histórico específico e passar a boiada, como acontece no Brasil para quase tudo que é assunto político. Com certeza vai ter uma institucionalização da lógica do calote, a cidade de recuperação judicial de associações que não estava previsto até então, pode entrar. Já começou a discussão de reparcelamento do parcelamento do Profut. Né? Então, todas essas coisas vão começar a entrar em um jogo, e aí quem tiver maior poder político vai desenhar o projeto final de acordo com seus interesses. Assim como foi o Profut, né? O Flamengo foi o que mais ganhou o Profut porque desenhou na medida que interessava ao Flamengo. Essa lei da SAF, poucos clubes estão publicamente falando que querem virar SA. Né? O Cruzeiro está com um projeto muito forte, né, nesse sentido. O Atlético Paranaense, que não precisa nem discutir com ninguém, porque Petralha manda em tudo, também quer, mas sem perder o controle da SA da parte do clube, importante falar isso. Né? Petralha já deixou claro que vai abrir parte do clube para investidores externos, mas quem manda é o clube, né? Ou seja, ele. O São Paulo também já deu a entender que criaria também um modelo desse sentido, e aí por aí vai. Né? Tem alguns poucos exemplos de fato. O presidente do Vitória disse que vai fazer isso, a gente duvida que ele vai fazer. Em suma, existem sim diferenças substanciais entre os dois projetos. O da SAF, eu acredito que seja mais elaborado, seja mais estudado, mas no fim da conta eu acho que o que vai pesar mesmo é a discussão lá na Câmara, quando esses atores políticos, esses atores econômicos que estão interessados, né, em mexer no assunto, vão... É o que o pessoal chama de jabuti, né? Você tem um projeto sobre um assunto e você vai empurrando um monte de pauta junto para ver se entra, né? Ver se cola. E se o pessoal não prestar atenção, passa, sei lá. E os clubes vão ter que ter um departamento de carnaval. Todo clube agora vai ter que ter uma escola de samba. Enfim, só dá um exemplo absurdo porque essas coisas acontecem. Né? O processo político se dá assim na Câmara e a gente sabe que existe muito oportunista que vai entrar nessa jogada aí, muito interessado em empurrar coisas que me interessam. Eu fico pensando seriamente nos clubes que foram muito corretos nos últimos anos. Né? Pagaram o Profut direitinho, que tentaram arrumar a casa, né? Que se organizaram, que pagaram seus salários em dias, que diminuíram suas dívidas. Nessas rodadas de negociação que esses clubes mais perdem. Porque quem não fez o dever de casa é quem sai ganhando. Porque alguma coisa vai se mexer ali para que ele saia na frente. E para mim, um dos grandes problemas é começar a tributar associações, não no sentido, né, que as associações também participem, né, da arrecadação que vai trazer, sei lá, bem-estar aos brasileiros. Não, é no sentido de prejudicá-las ao ponto de que seus dirigentes decidam, por fim, que os clubes virem empresas, porque agora a tributação está equilibrada e logo nós temos que virar empresa logo. Né? E o outro efeito que eu diria que é fundamental é exatamente o efeito político para dentro dos clubes. Quando você tem um projeto de lei desse sendo aprovado, e aí você pode ver a imensa quantidade de matérias que saem semanalmente sobre o tema, repetindo as mesmas ladainhas, as mesmas conversas fiadas. Dentro dos clubes você incita que determinados grupos políticos comecem a colocar essa pauta lá. Então vão conversar com sócios, vão conversar com torcedores comuns, vão conversar com outros conselheiros e dizer para eles, nossa única saída é virar empresa. Se a gente não virar empresa agora, acabou o nosso clube, nós vamos fechar a porta. Ou seja, só o lance da oportunidade política está se abrindo para determinados grupos se tornarem donos, de fato, de clubes que eles ainda não são donos. Eu diria isso no caso do Galo. O torcedor do Galo deve ficar muito atento. O Galo sempre teve grupos políticos muito fortes,
né? Os chamados patrocinadores eternos do Galo, que na verdade às vezes deixam o clube mais dependente deles do que necessariamente ajuda, né? Tem um grupo que todo mundo sabe quem é, e que eu acho muito simples, assim, muito fácil para eles, né, em algum momento chegarem e procurem. Vamos transformar o Galo em empresa. Cada um aqui vai ter uma rodada de compra de ações. Vamos fazer o modelo espanhol. O modelo espanhol foi assim, né? Os sócios vão ter prioridade na compra de ações. Bom, se eu fosse um sócio do Galo, eu ia conseguir comprar 0,000000001% da participação do Galo SA. O grande mecenas do Galo, o Menin, ele pode comprar 88% e ser o dono eterno do Galo. Depois dele vai ser o filho dele, depois do filho dele vai ser o neto dele, depois do neto dele vai ser o tetraneto dele, e por aí vai. É isso que está desenhado na ideia de ser proprietário de uma instituição social como um clube de futebol. E se a gente não se ligar, nossos clubes vão virar isso aí. Irlan, o Cruzeiro, você até citou o Cruzeiro e citou até o exemplo do Atlético, que no ano de 2020 ele divulgou até o balanço recentemente e apontou uma dívida de 897 milhões de reais e com um déficit, né, no ano passado de 226 milhões, 226,5, né, de milhões. Em fevereiro desse ano, o presidente, como você até citou que tem um projeto que só espera a aprovação lá do Rodrigo Pacheco no Senado, de toda a tramitação, né, que a gente sabe como funciona, para aprovação desse projeto e para o Cruzeiro virar um Cruzeiro SA, com 51% mantendo para o Cruzeiro e os outros 49%, né, numa sociedade anônima, que até, segundo ele, tinha pessoas dentro do próprio Cruzeiro que estaria disposto a comprar, os sócios do Cruzeiro estariam dispostos a comprar uma parte dessa parcela. E, segundo ele, foi até o que você disse, que os investimentos privados seriam capazes de tirar o Cruzeiro dessa dívida milionária, e provavelmente esse ano vai ser bilionária no final do ano. Você acha que esses investimentos privados, você citou que não, mas por que você acha que esses investimentos privados não vão, de forma nenhuma, acabar com esse buraco, né? Tampar esse buraco que o Cruzeiro foi se meter? E se você enxerga, né, se você vislumbra alguma esperança com o Cruzeiro mantendo na atual estrutura, alguma forma dele sair desses 897 milhões de dívida? Bom, vamos lá. O caso do Cruzeiro, eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, todo debate que a gente pode fazer sobre o futebol brasileiro. Aí eu conversei, eu sempre falo isso, com qual podcast você vai me ouvir, eu vou repetir essa história, porque eu acho que é fundamental. A gente faz o Na Bancada, um podcast lá na Central 3, e logo lá no começo, como eu pensei assim, vou chamar torcedores de determinados clubes para conversar sobre a situação desses clubes. E existe um grupo que até hoje tem muito contato do Cruzeiro, que se chama Democracia Celeste, perdão, que lá no começo ele chamava de Resistência do Popular, né? Tinha um desses grupos que compõe a Democracia Celeste era a Resistência do Popular. Já conhecia o pessoal, pessoalmente inclusive, fui em BH conhecer eles, e chamei Eric, acho que era Eric Paris, não, enfim, desculpa, acabou fugindo sobre o nome dele, mas Eric. Participou com a gente e na época o Cruzeiro estava voando, ganhando tudo, né? Esses títulos todos que ganhou antes dessa crise. E eu falei, Eric, dessa forma que eu tinha explicado como funcionava o Cruzeiro, o Clube Cruzeiro. E aí eu brinquei com ele que parecia uma loja maçônica, né? Não é um clube social, é uma loja maçônica. Você virar conselheiro do Cruzeiro, ter algum tipo de decisão dentro do Cruzeiro, compor um conselho fiscal ou deliberativo do Cruzeiro, você tem que passar por uma série de rituais, assim, quase rituais religiosos, né? Tem que passar não sei quantos anos, pagar não sei quanto por ano. Tem que ser aprovado pelos natos, depois pelos beneméritos, e aí a série de filtros de participação. Então o Cruzeiro nunca foi lá um clube social aberto para a participação de seus torcedores, ou minimamente seus sócios, né? Inclusive o sócio do clube do Cruzeiro quase não tem poder nenhum de participação no clube. Aí eu falava com ele que o Cruzeiro era uma loja maçônica, por causa dessa estrutura fechada de impedir mesmo a participação, né? O Cruzeiro sempre orbitou ao redor de pouquíssimas pessoas que decidiam entre elas quem ia comandar o Cruzeiro e fiscalizavam entre elas o que acontecia dentro do Cruzeiro, né? Por isso que eu falo que hoje a gente está trazendo essa discussão de clube-empresa lá, né, na Raposa, e assim, bom, quem está sugerindo isso são as mesmas pessoas que estavam lá dentro no período Itaí Machado e Wagner Pires de Sá.
vocês não vão fazer nenhum tipo de assim, reflexão. Porra, será que é só essa turma mesmo que tem que dar a solução? Porque, convenhamos, se o clube é tão fechado desse jeito, quer dizer que essa mesma turma que estava lá atrás era a mesma turma que poderia, porventura, compor o Conselho Deliberativo para fiscalizar e compor o Conselho Fiscal para ter as contas em mãos e dizer, olha, vocês estão levando a gente para o buraco, isso vai dar ruim. E como é que essas pessoas hoje são as pessoas legítimas, né, legitimadas a dizer que o clube tem que virar empresa? Essa mesma, para mim, não bate a ideia. Não faz muito sentido. E quem destruiu o Cruzeiro seja a pessoa que vai dar a solução para a resolução, para o Cruzeiro voltar a ser o que era. Então, quando você fala de 800 e quanto é que você falou? 850 milhões? 897. 97 milhões. Porque até a turma está brincando agora que é o clube do bilhão, né? A turma do bilhão. Alguns clubes estão batendo no bilhão, etc. A gente sabe que não é bem assim. É uma história meio mal contada, porque boa parte dessas dívidas já estão parceladas no Profut, só se manter o pagamento já está bem previsto isso. Outra boa parte dela pode ser negociada e será negociada. Ninguém paga dívida, né, de longo prazo na bucha, assim, né? E tem boa parte dessas dívidas que são trabalhistas. É a pior desgraça que existe no futebol brasileiro. E aí sim, para mim, talvez exista um bom ponto na lei da SAF, que é mudar um pouco essa relação contratual entre jogadores e clube. Você está falando de jogador que recebe 500 mil por mês, ele não é um trabalhador, né? Ele é uma empresa. Sendo bem sincero, assim, é uma discussão que a gente precisa fazer. O cara, claro, ele exerce a força de trabalho dele enquanto ele está dentro de campo, etc. Mas por trás dele tem um staff que faz ele, inclusive, ganhar dinheiro com publicidade, com venda de imagem, etc. Então, não tem por que você querer que esse cara tenha uma regra, né, de rescisão contratual que seja igual às nossas aqui, né, seres humanos normais. Né, não faz o menor sentido. Enfim, mas voltar para a questão central. Desses 897 milhões aí que o Cruzeiro disse que ele tem de dívida agora. Inclusive levanta esse número o tempo inteiro para justificar que tem que virar empresa. Quanto foi feito nos anos de Itaí Machado / Wagner Pires de Sá? Aí a segunda pergunta. Quanto foi feito ao longo da década de 90 depois daquela aventura da Rick Music, né, que Zezé Perrella colocou lá dentro, né, que pouca gente lembra, pouca gente se toca que aquilo foi uma experiência de clube empresa no Cruzeiro. Né? Essa história parece que morre. Ninguém lembra que o Cruzeiro criou uma limitada e vendeu para a Rick Mills, né, explorar economicamente o Cruzeiro. Rick Mills, um dos grupos financeiros mais bem sucedidos da história do mercado financeiro global. Pegou o Cruzeiro de futebol e quebrou o dinheiro do futebol do Cruzeiro. Fez a mesma coisa do Corinthians e deu mal também, deu ruim também. Essa história some. Assim, ninguém vai lembrar dessa história. Que a gente já teve experiência de clube empresa no Brasil e o resultado foi péssimo. Né? Os clubes saíram muito mal disso. E quando veio a crise dos anos 2000, os clubes estavam mais quebrados ainda. Então, boa parte desse dinheiro aqui, que tal a gente fazer esse retrospecto e ver quanto disso aqui é herança maldita daquela outra experiência de clube empresa? Tá bom. Então, quer ficar só falando de associação? Beleza. Quando algum dirigente futebol brasileiro foi preso ou condenado a restituir um clube pelo dinheiro que ele quebrou o clube? O Profut que trouxe elementos muito interessantes nesse sentido. Mas os clubes são tão fechados que você não tem nem sócios do clube com legitimidade jurídica de ir para a justiça e denunciar um presidente que quebrou o clube. Como o Inter fez. O Inter fez isso. Né? Sócios do Inter levaram ao Ministério Público uma série de provas de que o antigo presidente dele, o Vitório Pífaro, desviou recursos do Inter para interesses pessoais. Ninguém quer discutir isso, né? Vamos virar empresa que isso tudo vai acabar da noite para o dia. Não vai. O que vai acontecer? Vai entrar muita gente botando dinheiro, né? Com qual objetivo a gente não sabe. A ideia é que o futebol vai virar uma atividade financeira rentável do dia para a noite. Não é há muito tempo e continua não sendo. E essa turma vai lá ao longo de 20, 30 anos querer tirar o dinheiro dele do Cruzeiro depois do Cruzeiro virar empresa. Eu duvido muito sinceramente que essa turma recupere esse dinheiro. E já sabendo que eles não vão recuperar esse dinheiro, eu começo a pensar que tipo de gente quer virar dono do Cruzeiro. Por que alguém quer ser dono do Cruzeiro? Você vai ter que pagar tão alto para ganhar, né? Para ter esse direito de ser dono do Cruzeiro. Como é que, se ele não vai tirar dinheiro, ele vai fazer o quê com uma bomba dessa? Muita coisa. Ser dono de um clube como o Cruzeiro, ou o Galo, ou o Vasco, ou o Santos, né? Clubes com história,
né, com milhões de torcedores, é você ter na sua mão, você ser dono de uma instituição social que você não fez o mínimo esforço para construir. Você se torna dono da história de uma instituição que é maior que muito município no Brasil. Explorar uma coisa que é paixão nacional de 80% dos brasileiros. Então, é bom demais ser dono de clube. Só não dá dinheiro. Então, não me venham dizer que o problema do Cruzeiro são dívidas, que isso vai ser resolvido com o clube empresa. Não, você só vai entregar isso tudo para uma pessoa explorar politicamente. Que financeiramente tenho certeza que ela não vai conseguir explorar. Né? A história está mostrando isso para a gente. O livro de Luciano Mota, que você bem citou, mais do que o que eu organizei, prova muito disso. No mundo inteiro, o que a gente percebe é que transformar clube em empresa é entregar clube para grupos políticos. E aí eu faço no artigo do introdutório, né, do clube empresa, eu levanto alguns tipos de formas políticas de exploração de um clube. Pode ser, inclusive, um grupo financeiro, né, que quer alavancar outros negócios seus, ou quer chamar a atenção, atrair investidores nos outros negócios. Mas, em geral, são pessoas querendo ganhar votos, né, numa eleição. São os caras que querem entrar no mercado europeu, por exemplo, que acontece nos clubes europeus, e você pode falar do Brasil, né, ganhar poder com o clube. Ou você pode falar até de estados inteiros, como o caso de PSG e City. Né? Mas dinheiro mesmo, quem geralmente ganha dinheiro no futebol é clube que é medíocre, ou clube pequeno, o clube que não tem torcida, que vai lá cobrar resultado esportivo, né? Que é o que faz a gente gostar tanto de futebol. Né? A gente corre atrás do resultado esportivo, independente das nossas paixões, nossas relações sociais que a gente estabelece através do clube. Né? Então fica essa pergunta. Legal, vai entrar o dinheiro no Cruzeiro no primeiro momento. O Cruzeiro vai se tornar uma empresa lucrativa por causa disso? E se tornar, vai dizer o quê? Vai dizer o quê para o torcedor? O torcedor quer o Cruzeiro vitorioso. Clubes vitoriosos no mundo inteiro, inclusive que ganha a Champions League, não faz lucro, faz receita. Mas o que faz de receita, né, que é aquele dinheiro que entra, sai numa facilidade incrível. Né? Porque você tem que contratar jogadores cada vez mais, com um salário cada vez maiores, você tem que pagar para rescindir o contrato dele com o seu adversário, você tem que comprar jogador, inclusive, para botar no banco, para você ter uma maior competitividade, para você enfraquecer seu adversário. É o que o Flamengo faz hoje, né? Sai comprando jogador de todo mundo, né? Esvaziando o mercado para ter o poder. E foi o que o Cruzeiro fez, né? Ao longo de 2013, por ali, né? 2014. Então é isso que eu digo, é muito mais complexo do que transformar a empresa, botar dinheiro, resolver as dívidas e ter uma gestão profissional e responsável. Não é assim que funciona o futebol, não. Irlan, na sua visão, você pontuando todas essas questões, porque dá para dizer que existe uma percepção coletiva fantasiosa sobre o clube empresa no Brasil? E se existe, por que na sua visão existe essa percepção equivocada? Ótima pergunta. Excelente, porque eu acho que é aquilo que a gente sempre tem que ter cuidado, né? Principalmente a gente que tem feito esse debate crítico sobre esse assunto. Somos poucos, mas somos loucos. Né? A gente mete a cara mesmo e quem não gostou, lamento. Né? Eu estou lidando com a minha própria consciência. Não vou deixar os caras fazerem o que fizeram por Vitória nos anos 2000. Eu sou torcedor do Vitória, sou sócio do Vitória, eu sei bem o que aconteceu ali. Né? Abandonaram o meu clube. O clube foi parar na Série C. Não era uma galera que tirou dinheiro do bolso, o clube estava na merda até hoje. Claro, estamos em crise hoje. Isso é parte do futebol também. Mas lá, aquela crise lá, foi porque o modelo levou aquilo. Né? O então o proprietário falou, eu não vou mais meter dinheiro nesse negócio aí. Estou em crise, vou deixar pra lá. Né? Vai que surge um craque desse, a gente vende depois a gente resolve a dívida. Né? Sim, esportivamente, a gente estava liquidado. Estava morto, estava na Série C. Então, assim, somos muito poucos fazendo esse debate. Então, até agradeço novamente vocês por darem a oportunidade de fazer essa discussão aqui, fora do que está todo mundo colocando. Por que vocês não colocaram o cara, Irlan, para fazer um debate com quem é a favor de clube empresa? Não precisa, já tem demais. Né? Se você abrir qualquer site desse jornalismo esportivo, vai ter lá uma reportagem, uma matéria, né? Usando os mesmos argumentos. As pessoas precisam ter acesso a argumentos críticos, né? Que são bem mais difíceis, porque você falar em cima de mentiras é muito fácil. Né? Explicar a verdade dá muito trabalho. Né? A história que a mentira vai com voo de avião, né? E a verdade no caso de tartaruga. Ainda mais é esse debate, que é muito complexo, envolve uma questão que é um pouco do imediatismo do torcedor também. O cara quer ver taça e bola na rede.
todo mundo vive futebol para isso, né? Novamente. A gente quer resultado esportivo. Então, quando o cara diz que, bom, se o seu clube virar empresa, vai vir um investidor estrangeiro, igual aconteceu no Manchester City, ainda tem esse tipo de argumento, né? Então isso vai acontecer com o seu clube. Seu clube agora vai ser o novo City, o novo PSG. Pô, eu sonho com isso. Todo mundo fala, se aparecer um sheik árabe no Vitória, você vai dizer que não vira como empresa? Porra, adoraria, mas não vai. Mas não vai. Se fosse, tudo bem, mas não vai, irmão. Eu vou ficar falando besteira aqui. Você acha que vai chegar um sheik árabe no futebol? Não vai. Não é assim que funciona a parada. Ah, vai chegar um chinês e vai derramar dinheiro, vai estar fazendo no Milan. É porque é Milan, é Itália, é Champions League, é outro mundo, é outro universo. Você está no Brasil, lembra que você está no Brasil, você está no terceiro mundão aqui. Mano. Seus clubes jogam Libertadores e ganham Libertadores com crise financeira, com bagunça, com demissão de 3 treinadores por semana. Aí vai continuar ganhando, porque nós somos o Brasil, nós somos o país mais rico. Né? Não vai mudar ser empresa ou não ser empresa. Né? E tampouco virando empresa, mesmo que dê tudo certo, e esse dinheiro venha, a gente nunca vai jogar Champions, então a gente não vai bater testa com os caras. A gente não vai ter comparação com o futebol europeu. Então, assim, o torcedor tem todo o direito de fantasiar, como você falou aí, né? Você tem todo o direito de sonhar, de viajar aqui. É melhor você pensar numa Leila, né? Como o Palmeiras fez no Crefisa, né? Depois de Paulo Nobre, etc. Isso é mais fácil. Aí entra o problema, porque tem gente que realmente se engana, porque tem o direito de se enganar e não tem a obrigação de saber tudo, né? Eu estou há 10 anos estudando isso aqui e todo dia eu descubro uma nova. Né? Descubro uma história nova, descubro uma coisa nova, né? Um fato novo. O problema é a gente que sabe, tem acesso a essa discussão, vive disso, dá aula sobre isso, trabalha com isso e espalha essa fantasia. Aí esse tipo de gente me incomoda profundamente. Porque, inclusive, a gente que vai ganhar dinheiro transformando clubes em empresas. Se você pegar a galera que vai trabalhar com a consultoria, tem gente que já está ganhando dinheiro com o Cruzeiro, não tem a menor dúvida. Mas o processo de transformação de um clube de associação para empresa é um processo extremamente complexo. Né? É um processo burocrático, né, de grandes proporções. Você vai pegar cada contrato de jogador que o Cruzeiro tem na base, você vai transferir para uma SA. Vai pegar cada contrato de jogador do time profissional, vai transferir para uma SA. Funcionários serão pagos pela SA. Talvez a Toca da Raposa passe para a SA. Né? Esse processo não é assim, não é instalando o dedo de um dia para o outro que a gente vai resolver. Então alguém vai ganhar dinheiro, né? Porque tem trabalho de graça hoje. Né? E aí, só falando, nesse processo ainda tem o processo da compra. Cada investidor novo que entrar derramando dinheiro também vai escorrer dinheiro para essa turma. Então existe um projeto político, né, de grandes proporções, ideológico também pode dizer, mas existe principalmente um projeto privado, né, particular, de ganhar dinheiro com esse processo. E se o seu clube quebrar, o cara não tem que responder por nada. Ele só foi um consultor lá atrás. Na verdade é essa. Eu gostaria que você citasse, se existir, alguns exemplos de clube empresa no mundo, né, fora do Brasil. E se na sua concepção é inteligente tentar analisar o futebol brasileiro tendo como parâmetro o futebol europeu também, aproveitando esse gancho que você levantou sobre esses exemplos, por exemplo, City e PSG. Esses são são os casos únicos na história, né? City e PSG são clubes. Você pegar nos últimos 30 anos as maiores receitas do futebol, quer dizer, os clubes que têm uma maior contingente de consumidores, os únicos que realmente furaram a barreira ali dos grandes, que são esses clubes que queriam criar essa Superliga, só foi City e PSG. Mas não foi de forma natural, né? Vamos falar assim. Foi porque houve um investimento substancial, né? E colossal, para não dizer outro termo, que levou esses clubes a terem o patamar que tem. Mas isso só eles, né? Não vai acontecer. Não tem sheik árabe para todo mundo. Né? Vamos conversar falando sobre isso. O interesse que está por trás de City e PSG é um interesse geopolítico, é de uma ordem absurdamente maior do que o futebol. Né? A capacidade desses países terem influência numa política europeia, a capacidade do Catar se proteger, né, dos ataques bélicos dos seus países vizinhos, como é Abu Dhabi, né, que é um dos Emirados Árabes Unidos. É de outra ordem. Futebol é um negócio mínimo, né, ali dentro dessa conjuntura, desse tabuleiro mesmo. Então, você falou de dar exemplo da Europa. Né? É muito complicado, porque assim, também não sobrou quase nada. Né? Não sobrou qualidade de associação. Os clubes foram obrigados a virar empresa e continuam sendo.
O que a gente vê é que, se a gente for na Itália, você tem 50 clubes que faliram. 50 clubes que fecharam as portas. E viraram empresa exatamente para não fechar as portas. O resultado disso tudo foi a falência de 50 clubes. 50 clubes não é qualquer coisa. Né? Você forma umas 4 ligas com 50 clubes. Ainda mais na Europa, onde não são 20 clubes por liga. Na Espanha, a mesma coisa. Só não fecharam as portas porque a lógica lá é diferente. São cerca de 40 clubes já entraram em administração. Na Inglaterra, nesse século XXI, mesma história. Né? A quantidade de clubes quebrados é imensa. Então, isso leva a gente a pensar, como eu estava falando na resposta anterior, até que ponto a atividade do futebol ela não é, por natureza, deficitária. Se ela não é feita exatamente para gastar e não para ganhar. Até que ponto um clube consegue ter esportivamente relevante enquanto ele está financeiramente responsável até demais. Não existe futebol, você tem que arriscar, você tem que apostar, você tem que gastar, você tem que pagar de prêmio, você tem que trazer jogador em cima da hora para poder se fortalecer para uma reta final de campeonato. Você tem que mandar embora um treinador porque ele não está dando resultado e o elenco rachou. Né? A atividade do futebol é completamente caótica, instável e deficitária. Seja associação, seja empresa. Essa ideia de criação de Super League é exatamente uma resposta a esse absurdo. É tentar criar uma lógica que seja um pouco mais previsível, estruturada, onde os clubes parem de gastar tanto. Não é que ganhem, não. Não é para ganhar, não. É para deixar de gastar tanto. Deixar de quebrar tanto clube. E, obviamente, você vai se separar aí do resto. Né? Não vai ter chance mais de ficar fora da Champions League, não vai ter rebaixamento, não vai ter um novo City, um novo PSG. Né? E isso, com certeza, prejudicou muitos, né? Por causa do volume de investimento. Então, o Brasil não pode olhar para a Europa, sinceramente. O Brasil tem que olhar para a América Latina. E nunca vai deixar de ser o país mais rico da América Latina, porque é o maior, porque tem a maior população, que é o país mais rico de fato. Né? Que tal olhar para o Chile? Né? Transformou seus clubes em empresas e é um país esportivamente medíocre, falando no contexto continental. Né? Quem são os clubes chilenos? Tem uma história, o Colo-Colo tem uma história linda, né? A Laú tem uma história linda, a Universidade Católica tem, mas ganha o quê? Não ganha nada, não ganham nada, nada. E são uma empresa há 15 anos. O que acontece então? Não ia resolver a parada? Né? Não são os clubes que seriam, por serem empresas, iam nos levar longe? Obviamente vocês não vão ouvir nem ler esse exemplo porque não ganha, né? Porque não beneficia nenhum argumento ideológico favorável ao clube empresa. Vocês vão ouvir falar dos clubes europeus. Porque a semifinal da Champions League agora tem Chelsea, PSG e City. Os 3 são empresas. É maneiro. City e Chelsea sempre foram empresas. Só deixaram de ser medíocres porque chegaram, né? Chegou Abramovich, chegou Abu Dhabi para mudar a situação. O PSG é um clube criado há 50 anos, era um nada também no futebol. Aí chegou o Qatar e transformou o PSG nessa potência aí, de comprar jogador. Vamos olhar, não vamos sair da Europa não, vamos para a Europa. Vamos olhar a situação dos clubes portugueses e holandeses. São quase todos empresas. Sendo empresa, qual a capacidade que os clubes holandeses e portugueses têm de competir financeiramente com os clubes das 5 grandes ligas? É uma questão de ser empresa ou ser associação? Obviamente não. Né? É uma questão macroeconômica. Lá dentro, os maiores prejudicados por isso foram o futebol português e holandês. São clubes muito importantes na história do próprio futebol europeu. Né? Ajax, Feyenoord, Porto, Benfica, Sport. Só que não tem como competir. Não tem, são as maiores vítimas do futebol global, esse futebol psicopata de dinheiro demais, os clubes tem esses donos, não sei de onde, são as principais vítimas. Aí você acha que aqui no Brasil a coisa vai ser diferente. Acho que nesse mundo que os clubes europeus estão quebrando aos montes, o futebol brasileiro vai transformar seus clubes em empresa e nós vamos deixar de ser um país exportador de craque. Óbvio, é evidente que não vai ser assim. Pelo contrário, a tendência é que seja pior ainda. Irlan, e anteriormente você até mencionou a questão da Superliga, né, dos clubes lá da Europa, né, que os 12 clubes tentaram criar uma liga totalmente antidemocrática, né? E o medo com esse processo de clube-empresa é que os clubes mais ricos fiquem cada vez mais ricos e hegemônicos no Brasil e os menores cada vez mais distantes
de ganhar um título, sonhar com alguma coisa. E isso pode ocorrer mesmo? Pode, até porque aí entra uma questão de escala também, né? Assim como você tem lá, você vai ter aqui. O interesse que incide em clubes pequenos, vou usar o caso do Tombense aí em Minas, né? É um clube pequeno que foi colocado ali para um grupo de empresários e é uma espécie de uma incubadora de jogadores. Mas o Tombense não tem torcida, não tem gente para pressionar, não tem sócio. Então os jogadores vão lá, passam por Tombense, é emprestado para um grande clube maior, e de lá ele é vendido. Eles ganharam muito dinheiro com isso. O Tombense pode se dar o luxo de ser esportivamente medíocre. Financeiramente talvez seja até interessante o projeto, né? Ficar ali no Campeonato Mineiro, de vez em quando passa na Série C, cai de novo, mas está rodando jogador, tem propriedade, né, de direitos econômicos de jogador, então é legal. E são Tombense, são os clubes pequenos. Eu não falei nem pequeno de fato, eu falei clube empresa mesmo do interior. Se você for para uma pequena capital do Brasil, um Aracaju da vida, vou pegar o Cuiabá, por exemplo. Essa é de Aracaju? Pô, família daí. De lá, né? Então deve estar lá. Inclusive morei em Aracaju. Você tem um Confiança Sergipe. Não vai chegar um cara interessado em levar o Confiança Sergipe para a Série A. Não vai. Ele não ganha nada com isso, né? É uma cidade pequena, um estado que não tem uma centralidade política e econômica no país. Né? Ele não vai ganhar essa projeção que geralmente os proprietários de clube buscam. Isso não vai acontecer. Aí você pode subir um pouco a escala, né? Aqueles clubes que passeiam entre Série B e Série A, né? Como foi o caso de Bahia, Vitória, Sport, aí você vai Avaí, Figueirense, etc. Aí sim, aí entra de tudo. Porque entra a galera que tem interesse local, você tem um cara que quer explorar o clube para venda de jogador, pela projeção que esse clube tem uma Série A, volta e meia, ou uma fase avançada de Copa do Brasil. E geralmente são esses clubes que mais se lascam nesse processo. O Vitória se deu muito mal nesse processo, o Bahia se deu muito mal nesse processo, Figueirense se deu muito mal, Criciúma quase cai para a Série D e acabou de cair para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Porque são os clubes que vão buscar investidores, né, aportes financeiros que possam te fazer dar um salto esportivo, né, ou subir para uma Série A, ou conquistar uma vaga na Libertadores, ou ganhar uma Copa do Brasil, e depois vão ter que dar a resposta ao investidor. Vão ter que devolver esse dinheiro. Como? Vendendo jogador, vendendo jogador, vendendo jogador, vendendo jogador. E aí, esportivamente, volta a ser medíocre. E quando volta a ser medíocre, o investidor geralmente pede as contas e vai embora. E deixa o clube a ver navios. Foi o que aconteceu com o Bahia e com o Vitória. Que até hoje pagam dívida da experiência de SA ali nos anos 2000. No comecinho dos anos 2000, Bahia e Vitória foram SA junto. E aí, se você sair dessa escala, você for para o topo da pirâmide, aí muda um pouco de figura. Porque são clubes que têm torcidas nacionais. Né? Eu não acredito que seja o caso de Cruzeiro e Galo. Isso não quer dizer que o Cruzeiro e Galo sejam menores que os outros clubes. Mas não dá para comparar com o que é a projeção nacional de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Flamengo, de São Paulo. Né? Você ser dono de um clube desses aí é se gabaritar para ser presidente da República. Se você ganhar campeonato a rodo, você bota 20 milhões de pessoas para votar em você. É isso que fizeram no Chile. Né? O presidente do Chile ele foi eleito porque ele se tornou dono do Colo-Colo. Não é coisa qualquer. É isso que Berlusconi, isso eu falo Sebastião Pinheira, né? Que se tornou dono do Colo-Colo e virou presidente do Chile. É isso que Berlusconi fez com o Milan, lá na Itália. Né? Todo o grande time do Milan era em véspera de eleição para ele virar primeiro-ministro de novo. O cara ia lá e ganhava. Então, o que mobiliza mais as pessoas no mundo hoje do que futebol? Você tem contingente populacional considerável torcendo para determinado clube, obviamente ele vai te dar um apoio, né, para você ser presidente de alguma coisa. Então é esse tipo de interesse político que incide em clubes de grande porte. Volta e meia, isso resulta em bons resultados esportivos, tudo bem. Né? Mas é uma lógica completamente diferente de clubes mais periféricos, ou clubes de torcidas menores, né, de públicos regionalizados. A coisa muda de figura quando você vai descendo essa pirâmide do futebol. E aí, falando de futebol brasileiro, a gente sabe quem são. Lá em cima, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Talvez o Vasco, apesar dos críticos, ainda é uma torcida muito grande, né? No interior de Minas tem muito vascaíno, da Bahia tem muito vascaíno. Você vai descer para os clubes que têm grande força esportiva, porém a torcida ainda é mais localizada, ainda é mais regionalizada, né? Cruzeiro, Galo, Inter e Grêmio. E aí você vai descendo a pirâmide, vocês conhecem muito bem como é que funciona o futebol brasileiro. Mas é isso. Há uma diferença considerável entre essas escalas e esses interesses que vão incidir. Quem mais tende a se quebrar nisso são os clubes que têm torcida
buscam resultados esportivos, mas não conseguem dar retorno financeiro de serem desenvolvidos. Se o cara entra para tirar dinheiro de um esporte, pode ter certeza que nos 5 anos seguintes o esporte vai quebrar. Vai dar o voo de galinha, como o Luciano gosta de falar também, né? Porque entrou dinheiro, né? Então, comparativamente com os seus adversários, você dá um voo de galinha. Vai que você consegue uma vaga para Libertadores, bem bacana. Mas a conta vem depois, né? Não funciona assim. Você não vai dar esse voo todo ano. É uma galinha, não é um urubu. Ô, Irlan, você mencionou que você é torcedor do Vitória. E o Silvio Ricardo, né, que é o nosso coordenador do GFUT, coordenador do Óbvio, mandou essa pergunta para a gente. E ele perguntou como que é a sua vida de torcedor e a vida acadêmica e como que elas se intercruzam na sua trajetória. Boa, beleza pergunta. Na verdade, eu acho que eu só entrei na carreira acadêmica por causa do Vitória mesmo. Eu costumo dizer isso. Como é que você começou a estudar esse negócio de SA? Rapaz, por causa do Vitória. Porque em 2010, eu estava ali no 3º ano de faculdade, né? Estudando muito essa questão de futebol, sempre me interessei muito em mergulhar essa discussão de futebol para além do campo em bola, né? Na verdade, eu tenho a impressão que eu gosto mais de torcida do que de futebol. Você gosta de futebol? É um esporte bacana, um esporte divertido. Eu gosto de ver torcida, né? Por isso eu estou tão triste nesse tempo de pandemia, porque eu vejo gol e não vejo imagem de torcida, não vejo festa, não vejo ninguém com o dedo levantado, né, mandando o adversário ir pra merda. Eu tenho ficado muito triste com isso, porque o futebol, para mim, perdeu boa parte da sua razão de existir. Mas vai voltar, vai voltar. E o Vitória, ele teve esse peso, sim, né? Porque eu já era muito envolvido com essas discussões do clube, tentava acompanhar o máximo possível. E em 2010 saiu uma notícia que era a chamada mais ou menos assim: finalmente voltaremos a ser dono do nosso próprio nariz. Que era um dirigente do Vitória, depois que o clube bateu na Série C, e saiu todo mundo que estava no Vitória SA. O clube retomou o controle da Vitória SA, né? A associação, o Esporte Clube Vitória, continuava existindo, retoma o controle do Vitória SA e tenta desfazer a Vitória SA. Isso quer dizer, recomprar as ações do investidor. Ele tem que pagar para o investidor para comprar essas ações de volta dele, ter a maioria absoluta, acabar com a SA e retomar o Vitória como associação. Hoje já somos assim, já conseguimos fazer isso. O Bahia fez igualzinho, ele precisou fazer esse mesmo processo também. E essa ideia de se tornar dono do próprio nariz é exatamente quando o Vitória consegue finalmente completar esse processo de recompra das ações, né, junto ao Excel Group, que é esse grupo financeiro argentino. E ali eu já tinha uma ideia mínima de como funcionava, mas acabei ficando muito interessado em estudar a fundo, né? Tanto que acontece agora que esse debate é retomado e, de certa forma, já tinha, né, dominado bastante esse assunto. Vocês estão me chamando hoje para conversar, porque lá em 2010 eu tomei a iniciativa de acompanhar essa discussão de forma bem profunda. Então fui estudando, já estou em livro, tenho clientes rebeldes que mencionam, de certa forma, essa questão de clube-empresa também. Mas, sem dúvida, se não fosse minha questão torcedora, eu não estaria na carreira acadêmica, talvez não fosse nem jornalista. Mas eu não consigo separar uma coisa de outra, não. É conflituoso, porque agora, ainda mais, né, começando a ter o trabalho está espalhando mais, participar politicamente do Vitória é cada vez mais difícil, tem muita exposição, um certo conflito também, né, desse espaço na arena pública, né, do debate e a disputa política dentro do clube, que é muito complicado. Eu sou sócio do Vitória e já fui conselheiro do Vitória, né, participo politicamente do Vitória há muitos anos. Isso cansa pra cacete. Eu estimulo bastante, mas aviso para pessoas que isso cansa muito, porque às vezes você perde, né? O ambiente do futebol é muito triste, né? É muito nefasto, é muito sujo, né? Ele é irritante demais. São muitos interesses e pessoas muito inescrupulosas que estão envolvidas no futebol. Nas várias esferas, né? Os caras que querem controlar o clube, a pessoa que quer ganhar dinheiro dentro do clube, o empresário do jogador, o jogador, assim, é um ambiente realmente que quanto mais você conhece, menos você gosta de futebol. Sem a menor sombra de dúvida. Igual aquela história da cozinha do restaurante, né? Se você entrar, você não come mais lá no restaurante. Ou então o cara que produz linguiça não come linguiça, né? Vocês devem conhecer essa história mais ou menos aí quem morou em Minas deve rolar essa história. É feio, futebol é um negócio muito feio. Mas enfim, toca. Ao mesmo tempo é bonito pra cacete. Irlan, tem mais uma pergunta aqui da nossa companheira Marina Matos, que enviou pra gente.
Como que Outra você gigante. analisa, outra gigante, Outra como gigante. você analisa as movimentações de resistência a essa mercantilização do futebol, dos clubes, ou se é apenas uma transformação em SA que causa repulsa de alguns torcedores? A mercantilização do futebol, só retomar um pouco, eu acho que eu perdi uma parte, desculpa aí. Como que você analisa as movimentações de resistência à mercantilização do futebol, ou se apenas há transformação em SA que causa repulsa em alguns torcedores? Massa, porque a Maria, inclusive, acompanha minha trajetória de pesquisa há muito tempo, né? Ela sabe que eu gosto muito dessa discussão sobre movimentação em torcedora, mobilização em torcedora. Né? E converso muito com organizações no Brasil, fora. O livro também, né, ele é dedicado, boa parte, a dar voz a esses torcedores, né? Esse grupo de torcedores, sócios, etc., que disputam o controle dos clubes, e que é uma faceta que, bom, ela ainda é menos numerosa do que as disputas sobre estádio, né? Que é, de fato, onde eu comecei a dar, né, maiores avanços nos estudos do futebol. Que a disputa do estádio é muito clara, né? Elitização dos estádios, encarecimento dos ingressos, o controle da festa, né? Tudo isso acabou gerando uma disputa política muito forte nos estádios do mundo inteiro. No Brasil aconteceu muito em virtude das arenas multiuso também. Né? Esse controle da festa torcedora, que é o que afeta muito, inclusive, a formação de novos torcedores. Se você for falar só de mercado, você vai falar, vocês estão fazendo grande maluquice. Porque o moleque que chega hoje no estádio não vê mais graça no estádio. Não tem mais papel picado, não tem mais sinalizador, a bateria está proibida, as bandeiras estão recolhidas. Né? Então, isso é uma questão que me afeta muito. E aí eu fui estudando cada vez mais esses assuntos e percebendo que, no fim das contas, para mim, né, no frigir dos ovos, toda disputa política de torcedores, seja com relação a estádio ou qualquer outra coisa relacionada a clube, no fim das contas é uma demanda política de participação no clube. Então isso não vai fugir, em alguma medida, da discussão sobre o clube virar empresa. Porque o clube virando empresa, de certa forma, você está colocando o clube na lógica da propriedade, de fato, e não na lógica da associação entre pessoas. Clubes tendo um dono, fica impossível de participar nessa estrutura de dono. No clube sendo uma associação, ainda há alguma possibilidade de participação, ainda que seja muito difícil, como o caso que eu falei do Cruzeiro. Mas ainda é um espaço possível de transformação, de reforma, né, de criação de novos mecanismos de participação desses sócios. Ainda há uma chance. Quando o Cruzeiro virar empresa, a vaca foi para o brejo. Não tem a menor condição de se disputar nesse sentido. O que acontece na Europa em grande medida, a gente não sabe, porque essas notícias não chegam aqui, mas os torcedores europeus nunca deixaram de disputar os seus clubes. Nunca. Mesmo com 30 anos de clube empresa em quase todos esses países que eu estou falando. 40 anos na Itália, 30 anos na Espanha. Os torcedores ainda estão lá organizados. Os torcedores estão criando novas associações para disputar os seus clubes, que hoje estão em formato de empresa. Só que a gente vive num mundo que a propriedade ela é um direito sagrado. Né? Ela não é relativa, ela é quase absoluta. Então você não vê nenhum tipo de capacidade política de contestar uma propriedade, mesmo que você está falando de uma instituição social como é um clube de futebol. Hoje os ingleses estão falando muito, o que são esses donos desses clubes da Inglaterra? O que esses caras fizeram pelo futebol na vida? O que os caras fizeram para transformar esse clube no que ele é hoje? Esse cara nem de Liverpool é. Esse cara nem de Manchester. Né? Esses caras não são ninguém. Os caras não são nem de Londres. Esses caras não são ninguém. Eles são donos. Nem aos jogos vão. Nem aos jogos vão, perfeito. Para dar uma arrematada, nem aos jogos vão. Quem são esses caras? Né? O dono do Vitória, entre aspas, né? O Excel Group, o cara nunca pisou no Barradão. O cara nunca pisou em Salvador, se duvidar. Quem são esses caras? O que esses caras fizeram pelo futebol? Essa é a grande discussão que a gente tem que fazer. Futebol é o quê? É uma propriedade de alguém? O clube pode ser uma propriedade de alguém? Ou o clube é algo produzido pelo comum? Né? Pelo que as pessoas fazem ao redor dele, as comunidades, né? Esse coletivo inquantificável de pessoas que formam um clube. Então essa discussão parece ser filosófica demais, mas ela é muito concreta. Né? Há realmente algum sentido em um clube ter dono? Né? O clube pertence a alguém? Né? E aí a gente vai entrando nessas discussões. Os europeus estão mostrando diariamente para a gente que eles não aceitam isso. O clube deles é uma empresa, mas ele fala, não é assim não, eu sou torcedor, não sou um consumidor desse clube, eu sou torcedor, me respeite. Né? Bote os ingressos da forma que eu possa entrar no estádio. Você toma uma decisão específica que a gente quer que você tome. Não mude de estádio. Né? Essas discussões estão acontecendo o tempo inteiro. A gente precisa só saber entendê-las,
né, e ler como é que elas funcionam dentro da perspectiva histórica também. Elas são contraditórias, elas são controversas, elas são muito complexas de se ler, elas são muito diversas nas formas organizativas. E a forma, para mim, essa frase que arrematou meu entendimento sobre esse assunto foi um podcast que a gente gravou há alguns meses com o torcedor do Valência. Né? O Valência está vivendo uma guerra com o proprietário do Valência. E ele falou assim, ó, eles são proprietários, eles são donos das ações, eles não são donos do Valência. O Valência não tem dono, o Valência não tem um autor, né? O Valência não tem um criador. O Valência é todo mundo. O Valência chegou, depois de 120 anos, nessa estatura que ele tem, de importância social, importância cultural, importância relevante, inclusive política, porque muitas pessoas passaram na história do Valência. Vocês só são donos das ações, né? Você não tem legitimidade para isso. A questão é que a lei não considera muito isso. Se eles são donos, eles são donos. Talvez a gente tenha que discutir, inclusive na lei, como é que a gente contesta essa propriedade aí de algo que ele nunca construiu na vida. Pois é, isso tá em voga bastante na Inglaterra, depois do advento aí da fracassada, felizmente, Superliga, muitos torcedores da Inglaterra pedindo as saídas desses donos que são dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos, da própria Inglaterra, mas que realmente nem vão aos jogos. O dono, né, o United tem 2 donos, os irmãos Glazers. O Joel Glazer, que nunca aparece nunca no United, já é dono do clube há uns 16 anos, aparece como vice-presidente da Superliga aleatoriamente. Não aleatoriamente, né? Ele é empresário e ele que nem coloca mais dinheiro no clube, ele só tira dinheiro do clube, desde sempre, na verdade. Na compra, o United passou a ser o proprietário da dívida da família Glazer. Na sua opinião, quais são os melhores ou os possíveis caminhos para o futebol brasileiro? E ampliando essa lógica, para a gente pegar esses exemplos recentes que a gente citou dentro da própria conversa, trabalhando o que ocorreu no Vitória no passado, tendo o Figueirense como exemplo, o Botafogo, o próprio Red Bull Bragantino. Então, assim, qual o caminho possível para o futebol brasileiro? Inclusive, só uma frase que foi dita hoje pelo Jorge Braga, que é o atual CEO do Botafogo, eu acho que vai finalizar bem essa conversa. Ele disse que se o Botafogo, ele está há um mês de imersão no time carioca, se o Botafogo fosse empresa, já teria falido há tempos. Pois é. O clube fecha as portas. Fecha a porta mesmo. Fecha assim e vai. Quem sabe vem algum maluco e decide que vai tentar refundar, mas você sabe que não é o mesmo. Né? E convencer as pessoas que agora que é o mesmo clube que acabou, é difícil. Na Itália, os clubes passam essa dificuldade. Né? Fechou. Vai ressurgir um novo, se você quiser se enganar, se engana. Lá é um pouco mais fácil porque cada cidade tem basicamente um clube, né? Então, esses clubes que fecham são um clube da cidade. Então, rola um sentimento meio... O povo chama de micronacionalismo municipal, enfim, tem um nome muito doido na sociologia, alemã principalmente, mas diz que na Itália isso é muito forte também, que é a coisa da cidade, né? A música da torcida da Nápoles fala muito de proteger a cidade, enfim. Lá é fácil, agora fecha a porta aí do Botafogo. Quem vai aceitar que chegou um maluco e criou um novo Botafogo Futebol Clube e diz que aquilo é a estrela solitária, é o clube de Garrincha e é o clube que tem o Campeonato Brasileiro em 95? Ninguém vai acreditar. Vai ter um punhado de maluco, como sempre tem, e o resto talvez aceite quando ganhar um Campeonato Brasileiro de novo, mas não é assim que funciona, não. Mas chegando à questão dos caminhos, né, porque a gente critica muito, é bom dar algumas sugestões também, para não ficar isso no ar. Isso que está aí, de forma alguma contempla a gente que faz a discussão crítica dos clubes de empresa. Isso daí é uma tragédia também. Né? Essas associações que nós temos hoje. Eu falei mal do Cruzeiro hoje, não foi à toa. Para dar um exemplo de como um clube pode ser fechado ao ponto de ser praticamente impossível de participar. Não o fato de ser associação, que é um clube que tem, né, que gosta da participação dos seus torcedores ou até seus sócios, de fato, pessoas que pagam para ser sócios. Nem eles têm possibilidade de participação no Cruzeiro atual. E eu comparo, nesse processo de pesquisa, né, de estudo, comparativamente, eu percebi que na Espanha os clubes já tinham eleições com mais de 20 mil votos em 1980. Né? Na Argentina, um clube pequeno como o Belgrano, pequeno entre aspas, um clube periférico,
que nem está na capital, um clube que é de segunda divisão quase sempre, como o Belgrano, tem 30 mil sócios e eleições com cerca de 7 mil, 8 mil votos. O Cruzeiro elege presidente com 300 e poucos votos. O Flamengo elege presidente com 2.500 votos. O Corinthians elege presidente com 400 votos. O São Paulo, perdão. O Corinthians é com 2.000 e pouco. E para ser sócio, tem que passar por uma série de outros filtros. Eu descobri nesse processo que o Brasil tem a pior tradição de clubes do mundo. Então, quando estou falando de não ser contra clube empresa, de forma alguma estou falando de defender essas associações que nós temos aí. São as piores, provavelmente um sintoma de que nós somos um país autoritário. Uma forma clara de mostrar qual é a nossa tradição política de país que adora ditadores, adora autoritarismo, adora polícia. Porque a gente nunca conseguiu ter um clube de futebol, que o mundo inteiro tinha isso, a possibilidade de participar desse grupo, de compor essa associação. Ou você é um endinheirado que pode pagar as altas taxas de associação de 10 mil, 15 mil por ano, como ainda são em muitos desses clubes, ou você é um torcedor de arquibancada. Você é um subparticipante, você é um suburbano desse clube. Né? Você está fora da lógica desse clube. E você vai ficar lá eternamente, você não tem o menor direito de participar. E eu já ouvi muita gente falando, o lugar de torcedor é ficar na arquibancada. Não tem que protestar, não tem que discutir, não tem que fazer nada, tem que acatar sempre. O torcedor está ali para pagar um ingresso, para pagar uma camisa, para consumir uma cerveja dentro do estádio só, e voltar para casa. É isso, então. Eu sou totalmente contra essa lógica. E isso é um princípio, né? Um princípio da democracia, princípio da participação, princípio de que, como falamos anteriormente, o clube não pertence a ninguém. Sendo assim, então vamos criar os mecanismos possíveis e viáveis de participação dos torcedores. Vamos democratizar esses clubes. Vamos tornar que a associação seja mais acessível, não seja esse absurdo de valores que cobram da gente, e que eu tenha direito, no mínimo, a votar no presidente do meu clube, dentro de uma discussão de projetos que sejam, né, dentro daquilo que eu acredito. Ou que eu possa participar de uma assembleia, se eu tiver um pouco maior interesse, né, para reformar um estatuto, ou para decidir a venda do estádio ou a mudança de estádio. Né, isso é participação. Ou se eu tiver um pouco mais de interesse, eu me torno um conselheiro, eu me candidato e me torno um conselheiro, e esteja lá diariamente no clube, pegando o documento e analisando e dizendo, essas contas estão erradas, você vai quebrar o clube. A gente precisa destituir esse presidente. Ou a gente tem que apoiar essa gestão, porque as coisas estão dando certo também, né, nesse sentido. E se eu quiser ir mais além, é de soltar a presidência. Né? Porque esses caras têm competência, depois de tudo que eles fizeram. Eles podem, inclusive, hoje dizer que o clube tem que virar empresa, imagine só. Né? E eu não posso organizar um grupo que vá tomar conta do clube e cuidar com interesses legítimos e desinteressados. Eles podem. Né? Mas a gente não tem esse direito. Então, quando a gente está falando disso, tem um sentido de princípio democrático, principalmente, o princípio de que o clube não pertence a ninguém, mas principalmente uma forma de o clube pensar a sua renovação, né, as suas cabeças serem renovadas, né, a sua gestão ser renovada, a forma de funcionamento desse clube mudar do que é ao longo de tantas décadas. Né. Então, democratizar o clube não quer dizer só todo mundo agora pode votar e aí vai ser uma bagunça, a eleição vai ser ter populista, etc. Não, é você criar mecanismos concretos de participação, que isso pode, né, te trazer indiretamente maior fiscalização, né, maior vigilância sobre o que se faz dentro do clube. Então, todos esses problemas que nós temos é porque a gente nunca teve isso. O cara que era eleito para o presidente do clube era o cara que era eleito para o Conselho Fiscal. Os caras não faziam relatório de Conselho Fiscal. Eles sentavam na casa de um do outro, tomavam uísque junto e diziam as contas estão aprovadas. É assim que funcionava. Agora, se você tiver 40 mil sócios votando, meu amigo, isso não acontece. Se tiver 40 mil pessoas participando, 8 grupos políticos dizendo que as coisas estão erradas, ninguém tem coragem de fazer isso, porque o pau quebra. Se você tiver um conselho fiscal, e aí vamos falar de mecanismos reais, que a gente tem discutido isso nos últimos anos, mecanismos reais de como o que os clubes podem adotar para serem mais transparentes, serem mais equilibrados, serem mais controláveis, né, e serem mais profissionais, principalmente. Esse discurso é nosso, não do clube empresa. Né? O discurso de profissionalização é de nós, torcedores, que estamos cobrando isso hoje. Não só é a turma do clube empresa que está querendo profissionalização. Eles querem propriedade. Querem propriedade. A gente está falando, nossos clubes que devem se profissionalizar na comunicação, na gestão do futebol, na gestão da base, na gestão dos estádios. Isso a gente está querendo, é nós que estamos pautando isso.
E a gente está discutindo vários mecanismos, como, por exemplo, por que o Conselho Deliberativo não pode ser proporcional? Tem que ser só no chapão que foi eleito como presidente. Porque eu tenho que ter uma posição lá dentro para fiscalizar. Para estar em toda a reunião do Conselho e chegar aqui fora e falar, galera, aconteceu isso lá, uma palhaçada. Denunciar o que está acontecendo dentro do clube. Hoje, todo conselheiro deliberativo, na maioria dos clubes, nem todos, né? Bahia já se democratizou, o Inter não funciona assim, o Grêmio não funciona assim, as coisas estão melhorando bastante. Mas eu não tenho hoje ninguém com acesso a essas discussões. Pronto, o conselho Seria deliberativo uma espécie de vereador, deputado, em certo modo, né? Eu diria Congresso Nacional, mas eu digo que um clube importa muito mais para as pessoas do que qualquer outra esfera política. Não tenho a menor dúvida. Ninguém está tão interessado no bem do clube como um sócio e como um conselheiro do clube. As pessoas se enganam muito. Né? Tem feito muito a demonização dessas pessoas que participam dos clubes, como se isso não fosse uma esfera importante de participação. O Bahia está ganhando muito com isso. Veja o Bahia como cresceu com a democratização. Mas vamos lá. Tem outros mecanismos possíveis também. Conselho Fiscal Independente. Como é que você não tem uma esfera de poder dentro do clube que pode pegar esses documentos e, independentemente, né, definir o que está certo e o que está errado, né, emitir relatórios que digam essa decisão ela fere o estatuto do clube, emitir pareceres que digam esse orçamento que foi construído nesse ano ele é irreal, nós não podemos trabalhar com esses números ou a gente vai quebrar. Você tem que botar um orçamento menor e vai ter que respeitar esse orçamento. Outro mecanismo, orçamento. Tem clube que bota orçamento só de fachada. Para Rodrigo Capello fazer análise dele e dizer que está mal feito. Mas orçamento é para ser cumprido. O estatuto diz. O orçamento nunca é cumprido. A gente só pode gastar 55 milhões por mês, por semestre. Vou falar semestre. Mês é exagero. Cumpra. Se o cara não cumpriu ou não fez uma suplementação orçamentária porque vendeu um jogador, porque passou de fase na Copa do Brasil, o cara está cometendo um descumprimento de estatuto. Ele tem que pagar como? Destituído. Isso não acontece no futebol brasileiro. Ninguém nunca faz isso no Brasil. Nós não temos esse mecanismo. Então, demonizar a associação é muito fácil. Quero ver fazer uma associação funcionar como estatuto humano. Aí entra outra coisa, uma esfera jurídica fora dos clubes que realmente dê cabo de fazer com que as pessoas respeitem os estatutos dos clubes. O que acontece no Vasco da Gama é porque qualquer poderoso daquele que tenta ser presidente do Vasco aciona um juiz, ou aciona um desembargador, ou leva para o STF. Mas não tem uma esfera que diga, o clube funciona assim, o estatuto do clube é assim, pronto, cumpra-se. Acabou. Cada um diz o que funciona, como é que o Vasco funciona. Ninguém cumpre o estatuto, ninguém respeita a instituição Vasco da Gama. Então é isso, mecanismos, você tem mecanismo. Quer pegar uma coisa mais avançada do ponto de vista da gestão, né, de uma organização do porte de clube de futebol? Compliance, aplique-se. Né? Existem esses mecanismos, tem muita gente estudando isso há muito tempo. É muito fácil ficar bradando que associações são amadoras. Não são, os caras são profissionais, cada vez mais profissionais. Nossos clubes estão profissionalizando há muito tempo. Né? Mas algumas coisas não são cumpridas. Vamos pensar nisso. Né? Antes de pensar em transformar os clubes em empresas, antes de tragar esses patrimônios, né, culturais e sociais a gente que nunca pisou nos nossos estádios. É muito temerário, é muito perigoso entregar um clube para uma pessoa que não tem relação alguma com isso. Eu vou dar o exemplo do Bordeaux, lá na França. Chegaram 2 novos investidores, 2 novos acionistas majoritários. Os caras ficaram quebrando pau entre si ao longo de um ano para ver quem ia ter a maior parte das ações. Um conseguiu vencer, o outro caiu fora. Esse vencedor, 2 anos depois, falou, não temos condições de lidar com os custos do clube. A gente precisa sair. Aí joga na Câmara lá que vai decidir pela recuperação judicial do clube. Se o clube não achar um novo dono, fechou. O Bordeaux vai ser fechado. Esse grupo se chama King Street. É um grupo que está em um paraíso fiscal nos Estados Unidos, que ninguém sabe o nome do dono, porque nesse paraíso fiscal o cara não é obrigado a dizer quem é o proprietário. Olha que loucura. Já pensou o seu clube vivendo isso? Você não sabe nem quem é o dono do diabo do clube. Tem um CEO, tem um diretor. Quando o cara quer cair fora, seu clube fecha as portas, você que se dane. O cara não está preocupado com isso. Quem está preocupado é você. Quem sofre sempre é o torcedor. Aconteceu isso no Deportivo Concepción no Chile. Aconteceu isso no Bury da Inglaterra. Aconteceu isso com 50 clubes na Itália. Aconteceu isso com 40 clubes na Espanha. Aconteceu ontem com Bordeaux. E vai continuar acontecendo. E no Brasil, eu acredito que vai acontecer em proporções ainda maiores e ainda mais drásticas. Então, eu acho que o torcedor tem que proteger o seu clube
e estar sempre pensando nesses mecanismos que eu estou falando aqui. Muito tem a se criar ainda, mas virar empresa, meu filho, com certeza tem uma solução. E Ilan, dentro dessa discussão sobre clube empresa, sobre democracia nos clubes, você teria algo a acrescentar que você julga importante, que por algum acaso a gente não adentrou aqui nessa entrevista? Não, acho que eu arrematei. Acho que eu peguei essa parte final aí e eu consegui falar. Não funcionou em lugar nenhum. É mentira. A mentira é a enganação ou a ideologia. O torcedor tem direito de se enganar, né? Esses caras que não têm direito de ficar mentindo na proporção que estão mentindo hoje. A gente vai fazer, inclusive, uma live na sexta-feira com o Luciano Mota, para o pessoal fazer todas as perguntas possíveis, como vocês fizeram aqui, para a gente destrinchar. E a ideia é pegar algumas dessas matérias, ou esses textos opinativos, e sair frase por frase, matando. Mentira, 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 mentira. Distorceu. Em verdade. Aí a gente vai. A internet é boa e ruim ao mesmo tempo por possibilitar tantos artigos de opinião diversos que, assim, a opinião tem que ser embasada analiticamente, e a gente vê muitos textos não sendo embasados. Pessoas, então acho que é isso, né? Agradeço ao Iago, à Beatriz, ao Thiago, principalmente ao Erlan, obrigado. E tá aí, torcedor e apreciador do futebol, tá provado por A mais B que clube empresa não é solução e, na verdade, pode ser um grande problema para o seu clube de coração. Então, defenda o seu clube de coração da forma que você puder, seja perto, seja longe. O importante... Deixa eu só dar uma última dica. Tenho feito isso por com favor, muitos torcedores, que eu acho que hoje a gente consegue chegar mais nos torcedores com esses grupos, né? Esses canais, podcasts ligados a clubes específicos. E sai muita gente falando, cacete, eu realmente não sabia que funcionava assim. Porque eu sei que é muito difícil ter acesso a essa informação, então eu tenho feito muito esse esforço. Se você está ouvindo a gente e porventura tiver uma plataforma dessa, pode me chamar que eu vou fazer a maior questão de participar com vocês. Tamo junto. é isso. Deem voz a quem estuda, a quem pesquisa há mais de 10 anos esse tema, e não quem acha que sabe alguma coisa sobre o tema e acredita que pode falar abertamente sobre o tema. É isso, pessoal. Muito obrigado se você nos assistiu e nos escutou até aqui. E nos escute todas as quartas-feiras, às 18 horas, na Rádio FMG Educativa 104,5, o Obviolante, o programa esportivo da Rádio FMG Educativa. Um abraço, muito obrigado a Beatriz, ao Iago, ao Thiago, principalmente ao Irlan e também a você que nos escutou ou nos assistiu até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.